Olá! Para aprender a fazer este chinelo, nós vamos precisar de pérolas azuis, eu estou usando a de 5 milímetros, tesoura, agulha, strass de metro, o número 16 eu estou usando, manta de strass, fio de nylon, também eu vou precisar de uma fita métrica ou régua e de um alicate vazador. Muito bem, vamos começar com o laço. Para fazer esse laço, eu cortei mais ou menos 1,5 m de fio de nylon. E aí eu vou começar como? Pegando 7 pérolinhas e fazendo assim, colocando primeiro 2 pérolas no nylon. E daí eu vou entrelaçar na segunda que eu coloquei, que é essa aqui. Entrelaçar, passar um fio para cada lado da pérola, né? Um fio para o lado, um fio para o outro. E eu centralizo junto as duas pontinhas e puxo até o final, certo? Daí que eu vou fazer? Com as outras 5, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa última. Coloco numa das pontas e entrelaço. E eu vou continuando a fazer até a penúltima. A sexta, eu vou fazer assim até a sexta. Tem bastante vídeo desse laço na internet, mas eu já ouvi reclamação de pessoas que não estão conseguindo fazer. Então eu resolvi dar um ângulo diferente para esse laço, né? Todas elas, na hora de puxar, eu não simplesmente puxei uma e outra, eu juntei as duas pontinhas e puxei, centralizei. Por quê? Porque fazendo assim ela fica mais retinha. Se você simplesmente puxar, às vezes ela pode ficar meio tortinha, assim, um lado ficar maior que o outro, um lado do fio ficar maior que o outro. E aí o laço não fica tão legal. Então, essas todas as vezes que eu coloquei, como vocês puderam ver, eu juntei as duas pontinhas e puxei elas duas juntas, assim, né? Aqui eu coloquei 6, a sétima, como que eu vou fazer? Coloco numa das pontas e dou um nozinho, 2 nozinhos no caso, em vez de entrelaçar, eu dou 2 nozinhos. Muito bem. Agora, a gente vai colocar uma das pontas, qualquer uma, não importa, na agulha. E daí, a gente vai passar ela, o nozinho tá aqui, né? Eu vou passar ela pro outro lado da pérola. Muito bem, aí fica um fio para cada lado dessa última pérola. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma pérola com a agulha e vou passar nesse fiozinho que tá aqui, entre uma pérola e outra, nesse primeiro fio aqui. E daí eu vou voltar na pérola que eu coloquei. E puxar bem. Não deixa enroscar, né? Gente. E puxo bem. Daí ficou a primeira perolinha aqui. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. No próximo, entre uma e outra, tem um fiozinho. Eu vou passar no meio, né? Por baixo dele. Venho com a linha e volto na mesma pérola, de baixo para cima. Sempre de baixo para cima, porque de cima para baixo não fica certo, tá? Novamente. E puxo bem pro nosso laço ficar bem firme. Ele já vai começando a ficar meio encurvadinho assim, porque eu tô puxando bem. Como vocês podem ver,
a primeira fileira era 7, né? Aí a segunda é só 6. Ele vai diminuindo e assim progressivamente. Essa vai ser 5, 4, 3, 2, 1, até chegar no 1. Então, continuo agora, a mesma coisa. Pego a pérola, vou no primeiro aqui, entre uma pérola e outra, né? Passo, volto na mesma pérola que eu coloquei. De novo, perolinha primeiro, passa no fio e volta na mesma pérola, de baixo para cima, é importante. Pronto, chegamos na última. Vocês veem que ele foi diminuindo e virou um triângulo, né? E aqui a última, puxa bem como todas. Você vê que ele já vai ficando encurvadinho assim, que a gente vai puxando bem, né? E essa última aqui eu vou finalizar com um nó. Eu preciso que ela fique assim retinha pra frente, o buraquinho dela fica aqui pra frente, porque isso aí vai ser muito importante na hora de juntar depois o laço. Então, como que eu vou fazer pra finalizar e conseguir ficar assim? Que já tem um fio, né? O fio que a gente passou, que a gente amarrou ela. Então, vou passar aqui do outro lado, vou passar aqui embaixo entre essas duas últimas, as penúltimas, né? Entre elas. E daí eu vou passar novamente nesse fio que eu acabei de passar aqui, nessa argolinha que ficou. E vou puxar aqui bem rente a essa última aqui, essa penúltima, né? Dessas duas aqui. E daí eu fiz um nó aqui, daí eu vou fazer outro nó. Passo 2 vezes para ficar bem firme o nó, né? Ops. Em uma, duas. E puxo bem. E daí eu vou esconder a linha aonde? Nessa daqui. Nessa segunda aqui dessas duas. A segunda. E puxo bem. Depois eu passo mais uma vez em qualquer uma dessas seguintes, né? Pra linha ficar escondida. Pego a tesoura e corto. Corto o fio bem rente aqui. Daí, ó, olha como ficou o buraquinho. Vê? O buraquinho ficou reto. Ela não ficou de assim, né? Ficou reto. Vai ser importante. Esses detalhes são importantes para no final dar tudo certo. Agora, o que a gente vai fazer? Vai colocar a outra linha, né? A linha que ficou lá do outro lado, na agulha. E vamos fazer o mesmo procedimento anterior. Perolinha, passa entre um e outro, entre as duas primeiras aqui, e volta na mesma pérola. Puxa bem. E a mesma coisa. Continuando. Na penúltima fileirinha. Agora a última, que é esta aqui, nós vamos colocar e fazer o mesmo procedimento que fizemos aqui de amarração, né? Porque a gente só tem
por enquanto, metade do laço. Aí que a gente dobra assim, você vê, falta outra metadezinha aqui. Então, a gente precisa fazer um outro desse igualzinho, mesma coisa, para poder finalizar o laço. Que eu vou fazer? Eu vou amarrar da mesma forma que eu amarrei o outro lado. Pronto, eu fiz a outra parte, igualzinha a essa. Só que eu não finalizei a última perolinha. Eu ainda tô com o fio aqui. Por quê? Porque eu vou precisar dele para poder juntar os dois laços. Como que a gente faz? A gente pega o outro e aí vai enfiar de fora para dentro na última perolinha aqui. Juntei uma parte. Daí eu vou enfiar de novo nessa daqui, de dentro para fora. Juntei assim. Daí falta só finalizar a outra. Como que eu vou fazer? Vou enfiar de fora para dentro. E aí eu puxo, né? E aqui falta só essa última que eu vou enfiar. Eu vou passar aqui para fora para facilitar, né? Vou enfiar de novo de dentro para fora. Eu gosto de passar duas vezes, então vou fazer de novo esse procedimento. Enfiar aqui. Aí eu saí aqui no meio, eu só vou dar um nó aqui. Um, dois nozinhos. Certo? Agora nós temos o nosso lacinho. E aí, eu vou aplicar a manta no meio. Como que eu faço? A linha tá aqui, né? Que eu acabei de dar um nó. Então, aqui em cima eu vou pôr a manta. Eu tô usando 2, 4, 6, 8. Eu gosto de usar 8 por 3. Por 3. 3 por 8, né? Nesse tamanho de laço. Então, eu coloco ela aqui, assim. E aqui embaixo eu vou costurar. Eu pego aqui no meio entre um e outro ponto, nesse último aqui. Com essa mesma linha, né? Que eu finalizei o laço. E volto de fora para dentro nesse último ponto aqui. Certo? Daí eu vou lá do outro lado. Nesse último ponto aqui, volto aqui no outro lado. E aí eu faço isso duas vezes. Eu vou dar um nó. Eu pego aqui, nessas linhas que estão aqui. E só dou um nozinho. Posso dar vários nozinhos, né? E para esconder o fio, eu subo qualquer lugar aqui no meio. Ele vai aparecer aqui em cima, né? Aqui assim. Puxo e corto rente. Que é isso. Para montar o chinelo, o que eu fiz? Eu cortei aqui do lado que tá escrito Havaianas. Cortei bem rente aqui no comecinho, né? Daí eu fiz um furinho aqui com um alicate vazador e eu marquei aqui, daqui até aqui,
5 centímetros e furei aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar esses dois furinhos. Se você não tem o alicate, é só marcar aqui 5 centímetros, faz um pontinho com uma caneta e colocar e juntar aqui os dois, costurar aqui os dois. Eu peguei aqui mais ou menos 60 centímetros de fio e dei um nozinho na ponta, um nó gordinho, né? Passei umas 2, 3 vezes. Daí que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui nesse lado e vou colocar o nó pra cima, porque sempre o nó tem que ficar pra cima, nunca pra baixo, para não machucar o pé. Ajudo aqui com o alicate, coloquei o nó aqui pra cima do lado do buraquinho. Daí eu vou subir no buraquinho que eu fiz, aqui, e vou descer lá no outro, do outro lado. Se você não tiver o alicate vazador, é só descer com a agulha no lugar onde você marcou, né, 5 centímetros, e volta. Daí eu subo de novo aqui no buraquinho. Desce lá. Isso aqui eu vou fazer umas 4, 5 vezes. Daí, o que eu vou fazer? Além de costurar aqui no buraquinho, eu vou fazer um ponto aqui do lado e um do outro lado, para ele ficar firme, não ficar dobrando, né? A tira não ficar dobrando. E eu sempre gosto de cruzar a linha em cima, não embaixo, para ficar o menos possível de fio embaixo, né, para não machucar o pé. Então, eu cruzo a linha aqui e vou do outro lado aqui, assim, né? E aí, eu posso dar vários, né, pontos, mas eu prefiro essa quantidade só, porque já tá bem firme e eu posso fazer o nó. Eu vou passar por baixo da linha aqui, desses pontos que eu dei para poder fazer um nozinho. Juntei as duas partes. Agora eu vou tirar o Havaianas para ele ficar lisinho, sempre tirando para lá para não se machucar, né? Tirei o Havaianas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar mais rente aqui essa partinha. Daí eu vou colocar o lacinho aqui em cima. Como eu corto um pedaço de fio, pode ser uns 40 centímetros, coloco na agulha e vou passar no lacinho aqui entre no fim da última, né? Tem essa última aqui, que é uma pérolinha só. Eu passo aqui nesse aqui e passo a agulha pro outro lado e volto aqui entre essas 3 últimas aqui, né? Daí fica um fio de cada lado. A gente vai passar a linha mais ou menos na altura que ela vai ficar. Aqui, ó, o laço vai ficar. A gente posiciona ele assim para esconder a costura aqui, né? E passa, ó, ele tá saindo daqui, eu vou descer a linha aqui, uma dos lados, né? Se a gente tiver o alicate furador, fica mais fácil. Como eu tô sem ele aqui, eu vou na agulha mesmo. Daí, eu vou descer o outro lado, mais ou menos um dedo de distância. Eu vou descer aqui, o outro eu vou descer mais ou menos aqui, assim.
Daí que eu vou fazer, tá? Os dois pra baixo. Não posso dar um nó pra baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, vou subir esse que eu desci aqui, eu vou subir lá do outro lado, perto do que eu desci lá do outro lado. Tiro da agulha, passo no outro fio, e aí eu vou subir, eu desci aqui, eu vou subir do outro lado. Daí eu puxo nas duas pontas com força. Dá uma ajeitadinha. Puxo bem. E aí eu dou 3 ou 4 nozinhos, até 5. Pra poder não ficar bem firme. Daí eu vou passar os dois fios na agulha de novo, só pra fazer o acabamento, né? Daí eu vou passar pra cima o fio, puxa bem e corta. Pronto, já tá o lacinho. Agora, o que a gente vai fazer? Pregar o strass. Eu peguei de fio mais ou menos 3 vezes a distância aqui que eu vou costurar, né? E 21 pontos desse strass de 16, 21 pontinhos. O que eu vou fazer? Tem um nozinho no fio, né? E vou passar aqui bem no meio, onde vai ficar o primeiro pontinho do strass, pro strass esconder o nó. Puxo. Daí eu vou subir de novo, só que primeiro eu vou posicionar o strass aqui pra ver onde ele vai ficar, né? Eu quero ele bem no meinho, assim. Essa pontinha vai ficar aparecendo agora, mas depois a gente corta. Eu quero ele bem aqui, assim, no meinho da tira, né? Então eu posiciono ele e daí eu vou subir aqui perto do strass. Coloco o strass certinho e desço do outro lado do strass, nesse ferrinho que fica entre um e outro. Primeiro é sempre mais complicadinho, né? Até você acertar. Daí eu subo de novo lá do outro lado, porque o fio desse lado do outro lado, né? Pra ficar o mínimo de fio possível embaixo, pra não machucar o pé. Então, eu vou subir meio na diagonal, assim, perto de onde eu desci. E vou fazer o outro ponto. Vou segurar esse próximo strazinho aqui. Desço de novo na diagonal, pra ficar com menos linha embaixo. Eu faço um pulo um, faço um pulo um, para ficar bem firme o nosso bordadinho. Eu subo aqui, eu desci aqui, daí eu pulo esse, eu vou subir aqui. Então, eu subo o mais perto possível do último pontinho que eu dei aqui, na diagonal, vê? E essa técnica dá para fazer com todos os bordados, que aí fica menos costura embaixo, tá vendo? É só um pontinho.
quando vai colocar manta de strass também. Aí, desço aqui do outro lado, né? Pronto, eu subi aqui e agora eu vou dar o último pontinho. Daí eu subi, vou descer do outro lado. E para finalizar, eu vou subir de novo desse lado aqui. Pegar esse último ponto que eu fiz aqui por baixo. Dar uma voltinha. Novamente, outro nozinho. Daí, para segurar a linha, ela não ficar pra cima, esquisita, eu passo ela na tira, só que só por cima, assim, sem relar embaixo. Daí você segura a pontinha para ela não ficar pra cima. É um detalhezinho de acabamento que também faz diferença. Aí você pode cortar bem rente. Some a linha, né? Ficou meio tortinho, mas é só dar uma arrumadinha. Aí é só fazer a mesma coisa aqui desse lado. Eu coloquei 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontos desse lado aqui. E ele fica bem delicadinho, bem bonito.